Você tem enxergado Deus na sua vida ou está esperando um grande sinal para acreditar que Ele está presente em nosso meio? É sobre isso que iremos refletir neste dia. E eu já convido a você a ficar até o final deste vídeo, pois o Senhor está nos chamando a despertar, a enxergar não com os olhos do corpo, mas com os olhos do coração, os olhos da fé. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 16 ao 17. Fala, Deus, que os teus servos escutem. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no trecho do Evangelho que acabamos de ler, Jesus está falando aos seus discípulos com um tom de bem-aventurança. Ele afirma que muitos profetas e justos desejaram ver o que seus discípulos estavam vendo, mas não viram. Isso nos mostra, meus irmãos, que há um dom escondido na capacidade de perceber Deus no hoje de nossas histórias. E este dom não depende apenas do tempo ou das circunstâncias, mas, sobretudo, do estado do nosso coração. Portanto, feliz é quem tem os olhos e ouvidos abertos para Deus. Ele, meus irmãos, está sempre se revelando, através da palavra proclamada, através do irmão que sofre, no silêncio de uma oração, nos sinais do nosso cotidiano. Essas palavras, meus irmãos, revelam ainda que não basta viver no tempo da graça, é preciso reconhecê-lo. A história da salvação, ela está cheia de homens e mulheres que esperaram o cumprimento das promessas. Eles esperaram o Messias, mas hoje nós podemos contemplar diante de nossos olhos a plenitude dessas promessas. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele veio até nós, Ele está vivo e continua se revelando a cada um de nós. Contudo, somente o verá quem tem um coração desperto pela fé. Quantos veem o mesmo que nós vemos, meus irmãos, mas infelizmente não enxergam? Quantos escutam as mesmas palavras, mas parece que não as ouvem? Na verdade, o que faz toda a diferença aqui é o voltar-se para o olhar interior. É voltar-se para um coração rasgado. Só então, meus irmãos, o veremos e o ouviremos. Vejam, quem vive na indiferença, na correria ou na superficialidade, não verá e nem ouvirá a Deus. Não porque Deus não brilhe, não porque Deus não queira se revelar a essas pessoas, mas porque o coração delas está obscurecido. A luz de Deus, meus irmãos, continua acesa, mas muitos vivem com os olhos fechados. Talvez a grande tragédia espiritual do nosso tempo não seja a ausência de Deus, mas a presença constante da distração. E elas são tantas, não é verdade, meus irmãos? E elas têm cada vez mais nos distanciado do Senhor. Nós vivemos cercados de vozes, mas não conseguimos escutá-las. Nós estamos cercados de sinais, mas não conseguimos percebê-los. E assim, vamos perdendo aquilo que é essencial. E perder o essencial significa deixar escapar aquilo que realmente importa. Aquilo que dá sentido mais profundo à nossa vida. Aquilo que dá sentido à nossa fé,
aos nossos relacionamentos e, sobretudo, à nossa existência como um todo. Perder o essencial, meus irmãos, é viver distraído e ocupado demais com o que é superficial. E assim não percebemos a presença e a ação de Deus no ordinário de nossas vidas. Santo Agostinho tem uma frase que ilumina muito bem essa realidade. Não saias de ti mesmo, em teu interior habita a verdade. Ou seja, Deus fala no nosso íntimo. Ele revela seus mistérios aos corações atentos, humildes e disponíveis. Não são com os olhos físicos, meus irmãos, que perceberemos o reino de Deus acontecendo diante de nós, mas com os olhos do coração. É exatamente isso, meus irmãos, que a palavra de hoje quer nos revelar. Ela é um convite urgente à vigilância interior. Quantos de nós têm deixado os sentidos de nossas almas adormecidos? Quantas vezes escutamos sem ouvir ou olhamos sem ver? Nós estamos distraídos demais para reconhecer a presença de Deus. E o Senhor está dizendo a você, a mim, a cada um de nós hoje: feliz é tu se teus olhos veem com fé. Feliz és tu se teu coração escuta com atenção. Meus irmãos, só quem escuta com o coração desperto pela fé contemplará os mistérios que Deus quer e continua a nos revelar. Obrigado, Deus, por esta palavra. E se ela tocou o seu coração, não aguarde só para você. Alguém perto de ti, meus irmãos, podem estar cegos para Deus. Podem estar surdos para a voz do Espírito. Ajude essa pessoa a ver. Compartilhe essa mensagem. Talvez por meio da sua partilha, outro coração também possa ouvir Jesus dizendo: felizes são os teus olhos, porque veem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.